Olá, estamos aqui em mais um Cultura Psi. Eu estou aqui com Luana Pereira, que é psicóloga, formada pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é psicóloga e supervisora clínica, pesquisadora e palestrante. Luana também é vice-presidente da Associação Baiana de Analistas do Comportamento, a Casa Comportamental, e ex-coordenadora do Grupo de Trabalho de Questões Raciais e Análise do Comportamento da mesma associação. Ela pesquisa e ministra palestras sobre saúde mental e questões de gênero, raça e sexualidade. Eu estou muito feliz em ter você aqui, Luana. Esse projeto é um projeto que tem o objetivo de pensar os aspectos culturais e a psicologia, e eu acho que o seu trabalho tem muito a ver com o que a gente está querendo propor aqui no projeto. Então, estou super feliz. Queria que você contasse um pouquinho sobre sua trajetória. Bom, Ana, boa tarde, primeiro, né? Eu queria agradecer pelo convite. É muito bacana estar aqui, né? Estava acompanhando lá quem já fez parte do Cultura Psi, tem grandes nomes lá, né? Pessoas que acompanham o trabalho, então é uma honra estar aqui nesse espaço. Então, obrigada pelo convite. E minha trajetória na psicologia, né? Já falando um pouco sobre isso, é muito louco porque primeiro eu nunca tive dúvida de que era o que eu queria. Isso é para mim, eu não consigo hoje pensar no porquê, mas eu sei que eu sempre quis, desde criança. Então, quando eu fiz meu vestibular, eu não tinha segunda opção. Era psicologia ou eu não sabia o que eu iria fazer da vida. E aí eu consegui, né, entrar na universidade, né, na UFBA, entrei pelas cotas, e acho que isso tem tudo a ver também já com o que eu estou falando, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cultura, porque eu sou uma mulher negra, né, oriunda de uma região periférica de Salvador, que é a Boca do Rio. Então, falar sobre cultura é falar sobre minha história, né? E estar na universidade, para mim, foi muito transformador, porque eu fui uma das primeiras, não fui a primeira, mas praticamente uma das primeiras a entrar numa faculdade federal, né? Os poucos da minha família que entraram em uma faculdade foi uma faculdade particular, né? E em outra circunstância financeira também, né? Então, estar dentro da UFBA me colocou diante de um universo que a minha família nunca acessou, né? E aí, para mim, foi muito engrandecedor. Assim, para mim nunca foi só sobre mim, sempre foi também sobre como eu estou transformando a minha família, né? Também como eu estou mudando as condições de vida da minha família ao estar num espaço que nunca foi feito para a gente, né? E assim, eu fui a universitária empolgada mesmo, eu queria fazer tudo, eu queria conhecer tudo, eu queria sair pegando matéria em todos os cursos, porque eu era muito curiosa mesmo, assim, para entender coisas mesmo fora do universo da psicologia. E eu acho que isso foi super importante, porque a grade de psicologia na UFBA, ela é, assim, pensada muito para pesquisa, né? Ela tem os focos, as ênfases específicas. E eu queria um pouquinho mais. Então, eu fui pegando matérias que supostamente não tinham relação direta com a psicologia, mas que foram transformando meu olhar, né? Por exemplo, não sei quem conhece, né? Mas na UFBA tem muitos projetos com comunidade, então você pode sair e fazer uma atividade complementar fora, né? Conhecer outras pessoas. Então, fazer esse diálogo multidisciplinar sempre foi, assim, incrível para mim. Eu aprendi muito com essas pessoas. E aí eu saí da faculdade e pensei, bom, e agora, né? Vou fazer o quê? Eu não tinha certeza ainda, eu cheguei a cogitar fazer psicologia escolar, porque eu me interessava bastante sobre a infância, né? Como lidar com crianças, como mudar a realidade. Eu sei que, né, muito pode se fazer através da infância, mas é uma realidade ainda muito difícil por aqui, né? Pensando a nível Salvador, Bahia, eu conheço poucas escolas que têm profissionais de psicologia. E aí a clínica não era a minha primeira opção, mas foi onde eu encontrei possibilidade de atuação, né? E eu entrei na clínica ainda meio sem saber se era o que eu realmente queria fazer. Mas aí quando eu comecei a atender, eu fiz, poxa, eu acho que é isso aqui, né? Porque eu queria muito fazer mais, né? Eu queria, poxa, eu acho o atendimento individual um pouco limitante, né? E acho que entra super no papo de PT sobre cultura.
E eu ficava, poxa, aqui eu não vou mudar, transformar, né? Eu vou tipo, fazer pouco e ficava angustiada com isso. Mas quando eu fui entrando na clínica, eu fui vendo que podia fazer mais. E aí a coisa foi se desenrolando. E aí eu lembro que Ellen me fez um convite para palestrar sobre Ellen raça. Cox. Isso, isso mesmo. Ellen me convidou para... Ellen, que é a presidente da Casa Comportamental hoje, né? Importante falar. Ela me convidou para fazer uma palestra sobre raça e análise do comportamento, né? Na época não se tinha muita gente falando sobre isso, infelizmente ainda não tem, né? Mas já temos mais do que em 2019. E aí eu topei o desafio ainda sem saber muito bem, porque na época eu não estudava isso em profundidade, né? Eu estudava um pouquinho sobre racismo, mas eu não fazia essa interseção com a análise do comportamento. E eu fiz, não, vamos lá, assim, eu acho que é importante falar sobre isso. E aí não parei mais. Assim, Ellen abriu uma porta que, assim, para mim foi importantíssima. E desde lá eu fui me aprofundando no tema, fui me aprofundando sobre quem está falando sobre isso, né? Os artigos produzidos sobre isso, que são poucos até hoje, mas existem, né? E aí fui abrindo esse caminho. Então hoje, assim, é a minha paixão, porque eu descobri que estar na clínica não é uma coisa limitada, né? A gente tem muito mais possibilidades do que às vezes parece, né? Então aí eu fui trilhando essa trajetória e é o que eu pretendo continuar fazendo, porque eu me encontrei nesse lugar. É interessante que nós ouvimos frequentemente isso, né, de que trabalhar na clínica é necessariamente um trabalho que não vai fazer grandes transformações sociais. Só que, por exemplo, no censo de 2013, 30% das psicólogas colocaram que a principal local de trabalho delas é no consultório particular. E acho que foi 50% respondeu que a sua principal atuação é na saúde. Então, a gente não sabe quantas dessas estavam na clínica, entende? Uhum. Então, é uma área que muitas pessoas da nossa categoria trabalham. Então, se a gente não está fazendo transformação social na clínica, o que essa psicologia está fazendo, né? Sim, sim. E aí, Luana, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você pensa assim que esses aspectos que você estuda, né, que são aspectos culturais específicos, né, com relação à raça, como é que isso entra no seu trabalho? Como é que isso muda a sua atuação terapêutica, na sua formulação de caso, a maneira que você intervém? Qual a diferença? Vamos lá. É uma pergunta bem desafiadora, eu diria, porque é justamente o que eu estou mais estudando, assim, o que tem de diferente aqui. Porque eu sei que tem muita coisa diferente, mas a gente ainda está precisando ampliar esse olhar, né, para o que é. E aí eu vejo duas coisas, né? Tanto a importância de analisar a minha própria história de vida, né, que vai atravessar aí o trabalho que eu faço, quanto também mudar a forma como eu ajo com os meus clientes, né? Então, por que eu falo isso? Porque ser uma mulher negra que vem de tem uma origem mais periférica, já me coloca de uma forma diferente em relação a alguns clientes, né? Então, por exemplo, se eu vou atender um homem branco de classe média, né? Como é que vai ser esse olhar desse homem sobre mim? Como é que vai ser o meu olhar sobre ele, né? Então, nessa relação, a gente já tem aí hierarquias acontecendo, né? A hierarquia de gênero, hierarquia de raça, hierarquia de classe, né? Ainda que ali no consultório eu tenha essa hierarquia por ser psicóloga, por ser profissional. Sim. Ali. Né? Então, a gente vê que essa relação está acontecendo e a gente precisa olhar para isso. Então, algo que me chama a atenção é como a gente precisa desfazer esse discurso de que a psicologia vem de um lugar neutro, né? Não existe neutralidade, não tem como a gente ter essa neutralidade. Gente. Né? A nossa imagem já não é neutra, a gente já passa uma mensagem, né? Então, a primeira coisa que eu comecei a me atentar foi para isso, a como os meus clientes diferentes, né? Clientes brancos, clientes negros, clientes LGBTs, né? Enfim, como eles me olham e como eu olho para eles, né? A partir da minha história de vida e a partir da história de vida deles. E uma coisa que eu percebo também que é fundamental, para além dessa imagem, é como a gente compreende essas questões que atravessam a vida dos nossos clientes,
né? Porque, assim, quando a gente fala sobre variáveis, né? Variável de gênero, variável de raça, a gente está dando um nome, mas isso não é exatamente uma coisa acessória. Isso é fundante, isso é fundamental, né? Ser uma mulher no mundo muda completamente as experiências que a gente tem. Ser uma mulher negra muda completamente. Uma mulher negra LGBT, então, assim, não são... A gente fala variáveis, mas a gente precisa entender que isso é fundamental, né? Eu não posso excluir essas variáveis, essas questões né, que fundaram a subjetividade dessa pessoa que está no meu consultório, porque eu estou excluindo a história dela, né? Eu estou excluindo a cultura dessa questão. E eu percebo, por exemplo, que isso é realmente central, assim, nos atendimentos que eu faço com a população LGBT e com a população negra, né? Aparece muito forte como o racismo, como a LGBTfobia marca um lugar na vida dessas pessoas. Elas passam a vida inteira tentando ou fugir do estereótipo, né? Ou fugir do sofrimento daquela história que foi causada, né? Ou formam a subjetividade, por exemplo, tentando agradar as pessoas, porque é como se, assim, eu sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa LGBT, então as pessoas já vão me odiar, eu preciso fazer algo para que elas gostem de mim. Então, é fundamental, né? Não é uma coisa acessória, não é uma coisa que eu posso deixar de colocar ali na minha formulação de caso, né? Em termos de intervenção, eu acho que, assim, não tem como a gente não falar sobre isso abertamente, né? Então, até aqui, eu tenho visto muitas pessoas que já têm essa consciência racial, né? Tem consciência de que a LGBTfobia existe, né? Que o machismo existe, mas ainda às vezes é difícil conectar isso com a história de vida, né? Então já é uma intervenção por si só dizer, olha o quanto de você tem relação com isso aqui, né? Olha o quanto você está respondendo a essa história e não ao que está acontecendo no momento presente. Sim. Né? Então eu acho fundamental falar sobre isso abertamente, e se a pessoa não tiver essa consciência racial, a gente vai ter que fazer o trabalho de formiguinha ali, de trazer o letramento racial. Eu acho que é nosso papel também, né, profissional. E obviamente também levar em consideração essas questões para fazer intervenção, porque, por exemplo, eu não posso intervir com um cliente, uma cliente negra que tem especificidades, que vivem um sofrimento assim, perene, por onde quer que vá, que encontra aí punições e, né, contingências aversivas o tempo todo, eu não posso estimular algumas coisas que podem colocá-los em contato com o aversivo, né, sem que ele tenha condições de lidar. Então, eu acho que isso não tem como ser excluído, né? Porque o nosso papel é, de fato, dar autonomia para que a pessoa consiga lidar com suas questões, né? Trazer esse empoderamento, mas a gente não pode fazer isso sem considerar como o mundo vai reagir lá fora com ela, né? Então, é mais ou menos isso que eu vejo aí das especificidades. Luana, e você sente que você tem material bibliográfico para fazer isso? Assim, dentro da análise do comportamento? Desafio. Muito desafiador, Ana, porque eu conheço pouca coisa produzida sobre análise do comportamento clínica e essas questões, né? Então, assim, existem alguns materiais, eu bebo muito, inclusive, da psicanálise, né? Porque temos psicanalistas aí que fizeram isso muito antes de nós, o que já é um dado, né? Então, algumas psicanalistas já estavam ali falando sobre as consequências subjetivas do racismo, por exemplo, né? Então, eu leio essas pessoas, eu vejo mais ou menos como é que é o pensamento delas, e muito do que elas fizeram, eu trago para a gente tentar pensar, tá? Aí o que eu faço com isso dentro da análise do comportamento, mais especificamente, né? Porque eu acho que é importante também falar da importância dessas pessoas, né? Claro. Então, para além de beber de outras abordagens, que não tem como quando a nossa abordagem não tem algo muito construído, eu também encontrei alguns trabalhos fora daqui, né? E aí acho que a gente pode pensar sobre várias questões, né? Talvez, como nos Estados Unidos, por exemplo, que é o lugar onde eu mais encontrei artigos falando sobre isso, como que as intervenções foram mais pensadas, porque o racismo lá é reconhecido no sentido de
é falado abertamente que existe racismo, né? Como houve esse processo histórico um pouco diferente lá nos Estados Unidos em relação ao Brasil, eu vejo que eles têm uma coisa de falar sobre isso mais abertamente do que aqui. Aqui, essa discussão é um pouco mais recente, né? Então, lá eles começaram a produzir antes de nós. E aí tem vários artigos, inclusive de counseling, né? Que é um modelo mais específico de atuação, que traz um pouco dessas questões. Então, eu também já li um pouco desses artigos, tentei pensar, tá aí, como é que eu aplico isso aqui, mas falando de Brasil, assim, produzindo sobre a análise do comportamento clínica e análise do comportamento, assim, é muito difícil, né? Eu tenho feito esse esforço de escrever um pouquinho, a Tácita está fazendo esse esforço também, mas a Tácita Misael, né, ela é doutora já pela UFSCar, se não me engano, ela fez um pouco mais essa trajetória dentro da pesquisa básica, né? Então, ainda também não é sobre clínica, é uma das pessoas que mais fala sobre racismo na análise do comportamento do Brasil, mas ainda não é exatamente sobre clínica, né? Então, a gente está aí também nesse trabalho de construir isso juntas. Mas, assim, não conheço, né? Posso estar enganada, posso precisar atualizar aqui alguns, né? A minha pesquisa, mas até onde eu conheço, pouquíssimos trabalhos foram produzidos aqui, né, na nossa realidade local. A Tácita tem aquele texto sobre colorismo, que ela começa a falar sobre clínica, mas é muito pouco mesmo. Sim. Luana, e você também tem um outro projeto em que você dá palestras em organizações, que eu achei muito interessante, eu vi na sua página no Instagram, e queria que você falasse um pouquinho sobre como é esse projeto, o que é que você tem pensado. Claro. Então, esse é um projeto relativamente recente mesmo, mas é muito curioso, né? Porque o que acontece? Eu conheci, até por esse meio de redes sociais, né, nesse período de pandemia, uma querida, né, uma psicóloga querida que me convidou para fazer uma live e aí a gente foi trocando figurinhas, né, uma mulher negra também, daqui de Salvador, apesar de morar em São Paulo hoje. E aí a gente começou a perceber que a gente tinha muitas angústias em comum, né? Então, ela é uma mulher negra em São Paulo, melhor dizendo, que estava se deparando com situações no trabalho que estavam fazendo ela se angustiar e se perguntar, tá, o que eu posso fazer diante disso? Né? Então, a gente começou a conversar e vimos que isso aparece nos nossos trabalhos, né? Então, assim, nos nossos atendimentos, aparece muito relato de cliente que entra numa organização que começou a investir em diversidade, né? Então, começou a contratar pessoas negras, pessoas LGBTs nas organizações, e a gente começa a perceber que quando essas pessoas entram, muitas vezes elas não são de verdade, né? Verdadeiramente incluídas nas organizações. E às vezes não porque as organizações não querem incluí-las, mas porque as organizações não sabem o que fazer, né? Porque aí é importante não só contratar, mas mudar toda a forma como a empresa funciona para que, de fato, ela seja antirracista, antimachista, né? Anti-LGBTfobia, enfim. E isso é um processo muito mais profundo, né? E aí a gente juntou essas angústias e começamos a pensar o que a gente pode fazer aqui. Né? Nós somos psicólogas, né? Nós entendemos um pouco sobre como ajudar as pessoas a entenderem o que sentem, a agirem de uma forma mais assertiva de acordo com o que sentem, né? E por que não aliar isso com a pauta da diversidade? Né? Falar especificamente sobre como esse desafio pode ser encontrado dentro de uma organização e como a gente pode ajudar a superar. Né? Então, a gente pensou nesse projeto, que é o Ubuntu Psicologia e Diversidade, e estamos aí para ajudar. Mundo Psicologia e Diversidade. Mundo Psicologia e Diversidade. E aí a gente está aí nessa tarefa de ajudar, de fato, organizações que queiram incorporar esses valores dentro da organização. Né? E aí acho que o nosso lugar de psicóloga nos ajuda a acessar um pouco mais, né? De uma forma mais sensível, de uma forma que não seja um mero treinamento organizacional, né? Que a gente possa, de fato, ajudar essas pessoas a se conectarem de uma forma diferente. Acho que é por aí. É interessante como a gente tem uma mudança, né? de legislativa mesmo, né? Importante para as organizações ter
serem inclusivas, né? Ter essas cotas agora, né? Você tem uma necessidade que vem e que isso vai influenciar na subjetividade, na forma que elas vão precisar ter as suas relações interpessoais agora. Sim. E é muito importante que esse trabalho para que as pessoas possam refletir sobre como estão fazendo isso. Muito importante mesmo. Parabéns, Luana. Parabéns mesmo. Luana, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu sei que você teve uma menção honrosa no prêmio Virginia Bicudo, do CFP. Queria que você falasse um pouquinho sobre qual foi sua proposta lá, como foi esse processo. Então, eu inscrevi, inclusive é bacana falar isso, porque Virginia Bicudo, que foi o nome do edital, né, do CFP, Virginia Bicudo foi uma psicanalista, né? Então, daí aquilo que eu falei, os psicanalistas estão produzindo isso muito antes da gente, né? E o prêmio Virginia Bicudo, ele tinha o objetivo de premiar, né, e de lançar luz sobre justamente a produção relacionada ao racismo, né, que é um compromisso aí que o Conselho Federal está, né, entrando com toda a força, né? Eu tenho percebido muitas ações para falar sobre isso. E aí o edital foi mais uma forma, e aí quando eu vi, eu fiz, poxa, eu acho que tem algo aqui que eu posso contribuir, né? Eu estava estudando muita coisa, mas eu não sabia muito bem como caminhar para trazer uma proposta concreta, né? Até porque o meu trabalho em clínica, ele ainda está muito experimental, né? Eu estou experimentando o que eu estou fazendo, entendendo, mas aí eu estava pensando, já são reflexões que eu tenho feito há um tempo, né? Como que as abordagens com as quais a gente trabalha podem ajudar a gente a entender o racismo, a olhar para isso e fazer diferente, né? E aí eu já li, inclusive, alguns trabalhos falando sobre ACT, tentando utilizar algumas partes do Hexaflex, né, para trazer um pouco a questão racial para o centro, né, da questão. Eu já tinha lido um pouco sobre isso. E aí eu pensei, poxa, eu acho que dá para usar o Hexaflex para pensar de uma forma mais ampla sobre essa construção. E aí foi a proposta que eu formulei lá, né? De a gente pensar no Hexaflex em todos os pontos dele, utilizando especificamente para a diminuição da discriminação racial. E aí é um instrumento que inicialmente eu pensei para ser utilizado por terapeutas mesmo. Então é você visitar a sua história, é você visitar o seu processo de fusão relacionado ao racismo, né? E como fazer essa desfusão e como entender quais são os seus valores, se é um valor para você ser antirracista, assim, eu digo que precisa ser, porque isso está no nosso código de ética, inclusive. Né? Tá na Constituição, então, inclusive, né? Inclusive, direitos humanos, né? Então, se não é, acho que não é muito para ser um profissional dessa área, mas para você entender como se comprometer com esse valor, né? Se é meu valor ser antirracista, como que eu posso, de fato, me comprometer com isso? Então, eu pensei em como ajudar terapeutas mesmo a olharem para isso a partir do Hexaflex e, obviamente, também pode ser uma proposta, um passo seguinte, utilizar isso na própria clínica, né, com os clientes, ajudá-los a fazer difusão, ajudá-los a se comprometerem com esses valores, né, antirracistas, antifascistas, etc. Então, foi um caminho aí que eu pensei e ele, de fato, assim, foi um artigo premiado e eu fiquei muito feliz, né, com isso, eu não esperava, mas mostra que a gente está num caminho aí bacana, né, de construção de algo que é importante. Realmente é uma conquista muito interessante, muito importante para você e para a nossa região também, né? Nós termos uma pessoa como você nos representando, é muito interessante isso. Muito bom lá no CFP. Tanto para a nossa região, quanto para análise de comportamento, né? Você levar também o nome da análise de comportamento dentro desse espaço é muito importante. Então, realmente muito, muito relevante esse trabalho. Luana, além disso, você também foi contemplada com... Foi uma bolsa ou um edital? Uma bolsa. Uma bolsa da CBS, a Associação para a Ciência Comportamental Contextual, e você pôde ir no último encontro, né, da CBS. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso,
contasse como é a proposta dessa bolsa, como foi isso para você. Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Sim, claro. Antes eu só queria fazer uma ressalva. O Prêmio Virginia Bicudo se tornou oficialmente anual, né? Foi a primeira edição, essa que eu participei, né, esse ano agora. E agora vai ser todo ano, então acho que isso só fomenta, né, a importância de a gente trazer esses trabalhos. Não precisa ser sobre análise do comportamento, mas é super bacana que tem, a gente está precisando dessas contribuições. Então acho que vai ser bacana também para quem assistir, né, poder pensar, também posso contribuir de alguma forma. Né? Então, eles chamam esse prêmio de awards, né? Foi uma bolsa na qual eu fui contemplada. E foi muito engraçado porque eu me inscrevi assim, sem nem entender direito o que era o prêmio. Eu só tinha lido, mais ou menos, como que era. Mas foi um prêmio de uma bolsa direcionada a pessoas com algum tipo de diversidade, né? Que tivessem um background diverso. Então, fossem pessoas negras, LGBTs, ou oriundas de países subdesenvolvidos, né? Então, eles pensaram nisso justamente para democratizar um pouquinho mais o acesso ao evento, né? Já tendo essa consciência de que poucas pessoas conseguem frequentar, né, estar nesses espaços de congresso mundial, né? E aí eu tentei, assim, eu falei, vai que, né? E aí, de repente, foi. Não esperava. Mas foi muito bacana, assim, acho que tanto ser contemplada quanto a experiência de ir. Eu nunca tinha ido, de fato, a um congresso mundial da CBS, e foi riquíssimo, assim, tem pessoas que eu leio os livros, né, as pessoas que criaram as abordagens, muitas das quais a gente segue, que estavam lá, de repente, falando, e eu estava vendo elas, eu nunca tinha pensado que eu teria oportunidade de fazer isso, né. E assim, foi uma experiência riquíssima, conheci muitas pessoas daqui do Brasil, inclusive, da CBS Brasil, que assim estão fazendo trabalhos super bacanas também, então foram pessoas que foram lá para apresentar também, estão fazendo, e eu não teria outra forma de descobrir isso, né, de descobrir o que essa galera está produzindo fora, né, de ter acesso a esse tipo de conteúdo, e eu acho que de fato isso ajuda a democratizar, porque eu estava lá, uma das únicas mulheres negras de fato do evento que eu pude ver, uma das poucas brasileiras, né? Tinha o grupo da CBS Brasil lá, mas ainda éramos poucos pensando na quantidade, né, de pessoas que foram ao evento. Então, para mim, assim, marca muito o quanto a gente precisa desse tipo de política, né? Desse tipo de acesso, porque não é falta de capacidade nossa, né? Muitas vezes é falta de dinheiro mesmo, é falta de condições materiais para estar nesses espaços. Então, me levou a um lugar que, com certeza, se eu tiver oportunidade, eu quero que outras pessoas cheguem lá, eu quero falar disso para outras pessoas. Então, para mim, demarca um lugar, assim, chave. Assim, acho que foi um grande ponto na minha trajetória, com certeza. Que bom. Realmente é uma proposta interessante, né? E que eu me lembro que já teve outras pessoas, acho que foi Djamila Ribeiro que falou que ela teve a oportunidade uma vez de fazer isso. E que foi uma coisa que modificou, né, as possibilidades de pensamento para ela. Eu acho que foi ela que disse que teve essa possibilidade também. Porque às vezes dá uma mudança na trajetória também, né? Sim, Dá sim. possibilidade de ver as coisas de uma maneira diferente. É uma proposta interessante mesmo. Luana, você hoje representa a Associação de Analistas do Comportamento daqui da Bahia, né? Você é vice-presidente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que está a análise do comportamento aqui na nossa região, qual a importância dessa associação. Queria que você desse um panorama, falasse um pouquinho também da Casa Comportamental. Atualmente eu sou vice-presidente, mas eu gosto de falar que eu comecei assim, eu entrei na casa como secretária e como coordenadora do GT de Questões Raciais, né? Foi a minha porta de entrada. E foi super importante assim na minha trajetória, porque eu pude conhecer dentro da casa muitas pessoas e muitos projetos que estão sendo construídos a partir daí, né? Foi a partir dessa inserção. E aí, aos poucos, eu fui me ambientando e fiz, poxa, é bacana essa construção. E, de fato, para mim era novo, né? Como assim a gente, na Bahia, tem bastante análise do comportamento e a gente não tem
não está aí pensando em ações coletivas para poder levar isso adiante, né? Então, foi até mesmo com você, Ana, assim, que cresceu um pouco esse meu olhar sobre o quanto, de fato, a gente, a nível Nordeste, fica sempre mais à margem, né? Quando a gente vai para esses encontros nacionais, geralmente é mais o Sul e o Sudeste que estão ali no centro. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, de fato, né? Por que isso acontece? A gente tem tanta gente competente aqui, né? E aí acho que a ideia de fazer isso coletivamente me chamou muita atenção, porque para mim também não faz sentido ser individualmente, né? Ser um analista do comportamento que está aqui produzindo, mas não tem ninguém perto para somar, ninguém perto para levar as discussões adiante. Então, na casa, eu encontrei esse espaço, né? E aí cheguei a ser diretora de comunidade também, né? Para tentar fazer essa parceria com outras organizações. Mas foi bem no período da pandemia, então o trabalho ficou bem travado, né, com tudo isso. A gente passou por um período bem complicado. Mas hoje, como vice-presidente, assim, acho que uma das coisas principais que eu gostaria de trazer, de imprimir, né, nessa gestão da casa, é justamente o apoio e o fomento à diversidade, de fato. Né? Então, uma preocupação que eu vejo na casa já há bastante tempo, acho que o próprio quadro da casa hoje já é bastante diverso, e eu acho que isso é importante porque não é só pensar em como a gente quer trazer isso como discussão, mas a gente quer trazer isso como prática, né? E trazer como prática significa, inclusive, implementar isso. Então, temos uma diretoria diversa, né? Temos pessoas negras, temos pessoas LGBTs na diretoria, e eu acho que isso já é uma forma de demarcar esse lugar, né? Estamos aqui, né? Fazendo esse trabalho. E eu acho que a casa comportamental ela tem um potencial muito grande, justamente porque somos uma associação baiana, né? E não conheço muitas outras a nível Nordeste, né? Não sei se existem, mas não vejo muitas outras. Então, acho que a gente tem uma força aí muito grande, temos profissionais muito competentes que podem trazer trabalhos, né? Que podem fazer eventos, e a gente está nesse esforço, né? De voltar a funcionar mais presencialmente também, agora que, né, estamos assim, saindo desse momento pandêmico mais difícil. Então, a gente tem pensado em ações que a gente possa trazer, de fato, a comunidade para o presencial, não vamos se encontrar, vamos conversar, vamos fazer. Né? A gente tem tido muito essa preocupação. E é isso, assim, eu acho que estar na casa me convoca a esse lugar de construção coletiva, né? E é algo do qual eu me orgulho muito de fazer parte. Ellen é a nossa presidente, a gente já falou um pouquinho dela aqui. E Ellen está aí trazendo essa discussão assim, aos 4 ventos também. É uma figura importantíssima para nós do parlamento da Bahia, eu diria. Então é muito bom, né? E ter tido você também na presidência, Ana, foi com certeza também uma construção muito importante para todo mundo da casa. É interessante isso que você fala, sabe, Ana? Porque hoje, por exemplo, a gente não tem uma pós-graduação específica em análise do comportamento aqui na região, né? Assim, um programa de pós-graduação que você possa, em estrito senso, né, mestrado, doutorado, você não tem. Então, como é que você vai formar doutores? Então, na hora que você vai chamar alguém para um evento, normalmente esse é um dos critérios, né? Você chama as pessoas que têm. Só que, como é que você vai fazer? Só o investimento em educação ser muito menor aqui já é uma maneira de excluir. Então, se a gente precisa olhar para isso na hora que estamos construindo eventos, que estamos construindo esses espaços nacionais. Sim. Então, nesse sentido, a existência da casa, ela é muito relevante para que a gente possa fazer frente a essa iniquidade, né? De uma maneira coletiva, de uma maneira construtiva e transformando essa situação. Além de que tem trabalhos incríveis, né? O trabalho que o GT de Relações Raciais, os trabalhos, né, são muito relevantes, sabe? Aquele post da Comporte-se sobre branquitude é muito interessante, porque eu não conheço outro trabalho que tenha em análise do comportamento que fale sobre branquitude. Então, isso eu acho que já é muito, muito importante. Eu sei que foi um trabalho que você participou
Assim, pelo menos para mim, enquanto analista do comportamento branca, foi muito interessante eu ler, sabe? Me deu insights sobre o meu trabalho. Também o artigo sobre Bell Hooks que vocês fizeram. Então, tem coisas, tem produções interessantes, consistentes acontecendo. Então, realmente é muito interessante que haja o trabalho que vocês estão continuando, né, a fazer na casa. Luana, muito legal, muito interessante a nossa conversa. Queria te agradecer de novo, dizer que te conhecer e ter a oportunidade de trocar figurinhas com você é realmente muito transformador, assim, muito importante para mim. Eu tenho aprendido muito com você na convivência e também lendo o que você tem produzido. Então, muito grata. E muito grata por ter aceito o convite também. Imagina. Eu agradeço também, acho que o que você está fazendo é importantíssimo, Ana, que é dar visibilidade a essas discussões, a trazer isso, né? A gente precisa desse compromisso. Então, muito obrigada também por fomentar esse espaço. Sim. Gente, então, por favor, se você assistiu até aqui, se inscreva no canal, que nós vamos ter várias outras discussões muito interessantes. E obrigada mais uma vez, Luana.